This my shit. All the girls that be like this. Ready for this? She's the queen bee. The star. Ei, mulheres de voz! Bem-vindas para mais um episódio de É a Vez Delas. Dessa vez com o volume 2 de Tortarado. Gente, ó, Tortarado, ele é um livro nacional, né? Eu acho que a gente falou disso no volume 1. Inclusive, se vocês não tiverem visto o volume 1, vai lá, assiste pra você ver quais foram as nossas expectativas em relação ao livro. Mas, voltando aqui. Tortarado, enquanto eu tava lendo, eu senti uma leitura... Me deu uma certa memória afetiva, assim, de quando eu lia os meus livros da escola. Eu lembrei bastante, porque é uma escrita muito parecida. E eu fiquei pensando, né? Tipo assim, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu gostei bastante do livro. Superou minhas expectativas. Mas eu acho que se fosse a Mariana ali dos, sei lá, 13 anos, a época que eu li as literaturas brasileiras, eu acho que talvez eu ia ter um pouco de dificuldade com a escrita. E você, amiga, o que você achou? Então, eu vou ser sincero com vocês, eu não consegui terminar o livro. Porque é uma leitura muito difícil, assim. Não difícil, mas ela é densa, eu acho. Tipo, não é que tem palavras difíceis, mas é um conteúdo muito denso. Inclusive, eu vou parar aqui, vou pesquisar. Que tem um grupo no Telegram, não sei se vocês sabem, mas que ele mostra a classificação indicativa dos livros. Eu vou pesquisar do Torturado, peraí. Sim, inclusive, você falando isso, eu até lembrei aqui que realmente não é só a leitura que ela é densa, mas acho que o conteúdo em si, ele é Sim. bastante denso, é bastante mobilizador, né? Então, pra quem tiver interesse, a classificação do livro é 16 anos. E colocam aqui como aviso de conteúdo sensível, né? Fome, violência doméstica, morte, violência, exploração do trabalhador, racismo, pessoas vivendo em condições análogas à escravidão. Uhum. Então, né, eu acho que esse é isso que a gente falou. Ele é um livro denso e ele não vai tratar esses assuntos de maneira leve. Então, esteja preparada pra lidar com esses assuntos, né? Se você achar que realmente é um tema que, olha, vai mexer demais comigo, não tô preparada com isso, então deixa pra outro momento, assim. Sim. E foi em qual livro que a gente falou da escrita madura? Foi Tudo é Rio. Inclusive, se você não tiver assistido ainda, Sim. assiste lá. Mas, realmente, eu acho que a leitura realmente é madura. Eu amo esse conceito. Desculpa, amiga, mas é porque eu amo o conceito de leitura madura. Vai. E, bom, hoje eu tenho 22 anos, né? E mesmo com essa idade, eu já achei bem sensível. Eu acho que, assim, tudo bem que eu sou a rainha da mobilização dos livros. Porque eu leio qualquer livro, eu já tô assim... Ataques de ansiedade, tristezas, raivas, surtos, tudo bem. Mas, esse especificamente, eu achei ele uma escrita bem sensível, assim. Mas eu gostei bastante. Eu acho que ele retrata, assim, a vivência brasileira, especialmente dos nordestinos, né? Bem característico, dá pra ver até pelas próprias palavras que eles usam, pelos termos. Então, eu acho que isso é bem legal. Traz muito da nossa cultura, né? Da cultura baiana, especificamente, no caso, né? Mas da brasileira no geral. Então, eu acho que é bem legal, assim. A gente acaba conhecendo muita coisa. Tiveram coisas aqui, palavras que eu não reconhecia, não era muito da minha vivência. Mas foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa. Então, eu aprendi muitas palavras novas, conheci novas realidades. Eu acho que isso foi algo bem importante nesse livro, assim, especificamente. Eu acho que deu uma felicidade mesmo, uma alegria de estar podendo conhecer coisa nova e novos conhecimentos. E eu acho que também, assim, se você tiver tempo, você parar e tentar analisar e entender todos os simbolismos que esse livro tem, porque, cara, ele tem vários, né? Até os nomes dos capítulos, né? Corte, como é que é? Fio de corte, torturado, rio de sangue. Eu acho que o livro é marcado de simbolismos e, cara, se você se dedicar ali, né, sentar e estudar e entender o contexto também, né, do livro, estudar o contexto brasileiro e comparar com o contexto do livro, eu acho que você vai ter uma experiência muito rica. Sim. Muito rica. Muito rica mesmo. E, assim, o podcast aqui, no geral, né, o podcast, ele traz muito uma perspectiva de gênero, é uma coisa que a gente vem trabalhando, né, em grande parte dos episódios, se não todos. E eu acho que esse livro, especificamente, ele traz muito essa questão. Tem muita questão de comparação feminina, de rivalidade. Ele traz isso dentro de relações familiares, né, de duas irmãs. E eu acho bem legal isso, porque a gente pra refletir sobre muita coisa. Aqui, em determinada parte, fala um pouco sobre o luto,
que eu achei uma reflexão muito importante. Eu queria apontar isso, porque realmente achei muito marcante essa parte, que fala do luto, como é pra mulher, o tanto que colocam questões em cima disso, o tanto que cobram dela uma reação exagerada. Isso tudo vindo, né, do dispositivo amoroso, todas essas questões que a Valesca traz muito, né, uma teórica, né, que a gente traz muito aqui nos episódios, que a Bia traz muito no Instagram também. Então, assim, essa questão que traz em cima da mulher esse livro, a gente consegue ter uma reflexão muito ampliada. Então, eu acho que ele me forneceu muito conhecimento. Assim, fazendo uma comparação com os outros livros, né? Eu acho que esse realmente me tirou um pouco do lugar. E eu acho muito interessante, principalmente o simbolismo, que é logo no início, né? Que é da irmã perder a língua, né? E aí, enfim, você fica meio perdido. Pelo menos eu fiquei quando eu comecei sobre quem é que perdeu a língua. Sim. Né? Qual das duas perdeu, mas aí... Ao longo do livro ele vai te mostrar quem perdeu. Sim. E mostra muito esse simbolismo, né? Da voz que você, né? Mulher de voz. A voz que muitas vezes não temos, né? Então, eu achei que foi um jeito muito, muito massa de mostrar isso. Literalmente a perda da voz, né? Não só além do simbolismo. Foi realmente um corte com uma faca da voz. E assim, ao mesmo tempo que ele trata da questão da rivalidade, a gente acaba refletindo muito sobre esse conceito, né? Sobre essa ideia que acaba perpetuando muito na nossa sociedade. Mas ele traz uma coisa que eu achei bem interessante, né? Em contraponto a isso, que é uma união, assim, das irmãs. Porque quando uma delas perde a língua, a outra vai lá e meio que a voz dela, ela aprende os sinais que a irmã faz, ela aprende a reconhecer o que a irmã tá querendo. Então eu achei isso muito legal, essa parceria mesmo. Sim. Né? Até a capa mesmo já demonstra essa parceria, né? Que são elas de mão dadas. Sim. Acho muito, muito bonita essa relação, né? Você ser a voz do outro, assim. E é bastante importante, assim, a gente vê que constrói uma aliança ali entre elas, muito necessária naquele momento. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar, né? Quantas vezes a gente não pode ser essa pessoa para uma outra mulher, não necessariamente nesse sentido, né? Sim. Mas eu acho que é uma metáfora muito interessante pra gente repensar as nossas relações de união enquanto mulheres mesmo. E não dá pra negar, né, também que o livro ele vai tratar sobre diversas questões de racismo, de escravidão, que atravessam o Brasil até hoje, né? Inclusive, né, teve o podcast que saiu recentemente, então não é uma coisa tão... Não é antiga, mas tipo assim... Então, no passado, como às vezes colocam pra gente, né? Especialmente, às vezes, na aula de história, né? Colocam pra gente como se... a gente passou, aboliu a escravidão e uhul! Felizes para sempre, né? Sendo que a gente sabe que a realidade não é assim. Sim. Então, esse livro vai tratar também dessas questões. E é bem importante, eu acho que essa sua pontuação, amiga, foi bem importante mesmo, porque a gente escolheu esse livro muito pelo mês da consciência negra, né? Então, claro, né, dentro do nosso lugar, que não é o lugar de estar falando isso, não é a nossa posição, mas trazer essas reflexões sobre o quanto a questão racial, o quanto o racismo é algo tão estrutural e o quanto está presente na nossa vivência ainda, que, né, a Amanda falou, eu acho que não é uma coisa que foi abolida de fato, que foi apenas uma escrita e pronto, acabou tudo. A gente vê retrato disso, a gente vê consequências disso, e eu acho que o livro traz muito isso, e é bem importante, né? Porque a gente para refletir o quanto dessas questões ainda permeiam as nossas vidas, o quanto gera sofrimento mesmo para as pessoas. Então, acho que é bem legal isso que você pontuou, amiga. Bem importante, né? Até pela ideia da questão da consciência negra, que foi o que a gente trouxe e porque a gente escolheu o livro, né? Inclusive, no episódio passado, se você não assistiu, volta lá. Eu perguntei, né? Eu até trouxe essa pontuação, tipo, quantos conteúdos negros vocês consumem para além do mês da consciência, né? Porque no mês da consciência acaba que você vai consumir mais, porque está se falando mais. Enfim, faz parte. Mas fora desse meio, fora desse contexto, na sua rotina mesmo, como essas temáticas estão presentes, sabe? Você pesquisa, você procura se informar, você consome conteúdos de pessoas negras que não seja sobre racismo também, né? Sobre conteúdos, sei lá, de beleza, de literatura, enfim, o que você gosta de consumir. Você também consome dessas pessoas? E é até importante, né? Porque tirar essa ideia de que as pessoas negras necessariamente precisam nos ensinar, né, sobre
sobre questões raciais, porque não é esse o espaço, né? O espaço é de escuta, o espaço é de acolhimento, o espaço é de respeito, o espaço é diferente, não deve ser esse espaço colocado assim. Pessoas negras produzem diversos conteúdos e a gente tem que consumir eles. Eu acho que o livro é um livro que vale a leitura. Eu irei terminar sim. Eu só não consegui terminar porque eu estava no final do semestre. As pobres das universitárias. Sim. Mas eu acho que é um livro que vale muito a pena. Eu ainda não vou dar uma nota, porque eu só dou uma nota quando eu termino o livro. Então não vou ter isso pra oferecer pra vocês, mas por enquanto ele está a caminho do 5 estrelas favorito. 5? 5 favorito. Por enquanto tá no caminho. Uhum. Eu acho que eu 5 também, porque eu acho que foi uma leitura muito legal, porque ao mesmo tempo que traz muito uma realidade, mas traz muito um campo da fantasia. E eu gosto muito de fantasia, gente. Meu gênero literário favorito. Então, me ganhou bastante, assim, e trazer essa conversa entre os dois cenários, entre esses dois gêneros. Então, gente, eu acho que por hoje é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais, pod.mulherdevoz. Tanto no TikTok como no Instagram. Tem uns conteúdos muito legais lá. Então vale a pena. Mande sua crítica, sua sugestão, sua opinião. Você que terminou o livro e quer contar e quer saber como foi pra gente depois que a gente terminou, quer contar a sua experiência, mande lá, porque uma hora a gente vai terminar. Sim. Então, vai que a gente te responde contando como foi, a gente vai te responder. Se quiser mandar sua história pro quadro História de Voz também. História de voz, né? Sim, História de voz também. É isso, é só mandar no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. E é isso. Tchau!